até que essa paz, essa unidade, essa harmonia também foi quebrada. E como Adão era o cabeça da criação, essa queda atingiu toda a criação. Você vai ver, maldita é a terra por causa de ti. Não te criei para isso. O meu plano na tua vida não era esse. Agora cabia você decidir. Ou comer da árvore, ou não comer. Porque Deus não criou máquinas, não criou robôs, Deus criou seres humanos. Inteligente, pensante. E com essa queda, essa harmonia foi quebrada e surgiram os grupos em toda a criação. Observe bem. Antigamente era só anjo, sim ou não? Sim. Anjo de Deus, na sua hierarquia. Agora, anjos e demônio dividiu. Era só animais domésticos. Hoje tem animais domésticos e animais selvagens. Lá em Moçambique, hoje vai não, mas quando eu estive lá, Moçambique, África do Sul, os moçambicanos, eles fugiam e vinham para a África do Sul, que era um país mais desenvolvido, e eles vinham por dentro do deserto, e eles vinham com cabilada, fazendo barulho, para assustar os leões, para os leões não se aproximarem. Só que, pelo instinto, os leões ficaram escutando e começaram a se aproximar. Aí viram que não era nada grave. Aí passaram a destruir eles. Quando eu vi os batuques, eu já sabia, vem comida aí. Mas no princípio não era assim. Os animais todos eram domésticos, todos eram vegetarianos. Eles, amém? Amém. Para não ficar em dúvida, já que eu citei essa palavra, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 29. Vamos ler devagar para os irmãos entenderem. Você é daqueles que são professores aqui do português. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão por e a todo animal da terra, e a toda árvore do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, e a toda erva verde, lhe será para. Então os animais não comiam carne, não comiam carne. Eles comiam planta. Mas essa harmonia foi quebrada. Hoje na África, o ser humano, como um leão, é uma picanha. Ele vai em cima com todo. Até porque tomaram todo o território dele, como vocês sabem, alguns invadiram o território dos animais. Tem alguns até que já entram na cidade, nos derrubados, em busca de alimento, porque não tem alimento.
Porque ele comia os viadinhos, aquelas coisas. Eles mataram tudo, eles entram na cidade. Aí como os cachorros, aí levando tudo. Sob pena de extinção, que já muitos estão nesse estado, criado em zoológico, porque senão vão morrer. E toda vez que um desses seres ele desaparece, é um problema para o ser humano. Isso chama-se coça. Cadeia alimentar. Não, mas um depende do outro. Toda árvore que morre é um problema para a gente. Mas vamos adiante. Acredito que não tem ninguém cansado, né? Beleza. Observem: anjos, demônios, animais domésticos, mas selvagens, e as plantas normais, boa, mas depois passou o quê? Espinhos e cardos, ervas daninhas, ervas venenosas. Não era assim. Não era assim. Por fim, do primeiro casal, um dominador e outro dominado. Machão, né? Não era assim. Até o ensinamento de Paulo é muito diferente daquilo que muitos aplicam hoje. Paulo diz que a submissão da mulher ao homem é como a submissão da igreja a Cristo. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, a mulher se sujeita ao homem. Então, se sujeita por amor, não em posição nem pelo prato de comida. Se sujeita porque gosta daquele homem, ama aquele homem faz parte da sua vida. E ele recompensa o quê? Com todo carinho, com todo o amor, porque sabe que sem aquela mulher também, ele não seria o que era. E eu posso falar que minha esposa está ali. Eu ia ter meu filho, 3 faculdades. Sabe quem cuidava do meu ser menino? Era ela. E eu estou fazendo faculdade. E a única que eu terminei, a cabeça desse é ela. Cuidado como você trata a sua esposa. E a senhora cuidado como trata o seu marido. Vamos adiante. Todavia, meus irmãos, o propósito de Deus continua firme. Quem pode dar uma glória? Glória! Não está nada perdido. Todavia, o propósito do Criador continua firme. E ele trabalha para restabelecer a paz, a unidade e a harmonia em toda a sua criação. Isto vai acontecer. Haverá paz, haverá unidade, haverá harmonia. É como diz você: morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais, nunca mais, nunca mais. Vai haver paz. As competições, as guerras religiosas, o poder, vai se acabar, vai haver paz. Glória a Jesus. E ele deu início, primeiro, criando um povo na terra para si. Veja como Deus trabalha, né? Claro que isso também vem da eternidade, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus morreu desde a função do mundo. Mas eu estou falando de forma didática. Deus começou a trabalhar, criando um povo daí. Gênesis capítulo 12. Deus criou um povo para si. Olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fatiei uma grande, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as que? Os meus inteiros, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu já vou adiantar, porque ele, o Messias, aleluia, aquele que veio para isso. Em ti todas as nações serão benditas. A gente podia ler ainda capítulo 15, versículo 5, mas aí é o suficiente. Segundo, dentre eles, ou no meio desse povo, ou dentre esse povo, levantar para desfazer as obras daquele que quebrou a paz, a harmonia e a unidade, e mantendo a sua justiça. Aí no capítulo 3, versículo 14 e 15, vocês vão ler que da semente da mulher nascerá o quê? O varão. E é esse que vai esmagar a cabeça da serpente. É esse que vai trazer a paz, a unidade e a harmonia. Mas em Deuteronômio, capítulo 18, deixa eu ver se eu anotei corretamente, mas eu pergunto a vocês. Capítulo 18, versículo 15. Já o título da expressão já diz tudo, a promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvirei. Foi Moisés que profetizou. Deus vai levantar um profeta, um homem no meio de vocês. E este homem é Jesus, o príncipe dos profetas, o profeta de Nazaré, maior de todos. E esse propósito teve seu, se é que podemos dizer, seu pontapé inicial com o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, a semente da mulher. Vocês conhecem bem o assunto. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, e Efésios capítulo 1, versículo 7 a 12. Vamos ler Efésios, já que Lucas é mais conhecido. Carta aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Eu gosto dessa palavra, vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, a sua suprema decisão, que propusera em si mesmo, é um propósito de Deus, uma decisão de Deus, é fazer todas as coisas, é a vontade de Deus, ninguém vai impedir, de tornar, congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos, a seu tempo, tanto as que estão nos céus, falando da queda dos anjos, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em quem
a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para louvor da sua glória. Está escrito: assim diz o Senhor. É a sua suprema decisão, é o seu propósito de restabelecer todas as coisas na sua forma original, e não tem demônio do inferno que vai impedir. Deus vai trazer paz e harmonia e unidade na terra. Ele vai fazer. Eu creio nisso. Essa coisa triste que a gente vê no mundo, um dia vai se acabar. Quem diz amém? Amém. Vamos adiante. Temos 10 minutos. Desfazendo desta forma a obra daquele que quebrou a paz, a unidade, a harmonia da criação. 1 João 3:8. A falta de paz, unidade e harmonia da criação. Como já dissemos, o pecado cometido entre os anjos e pelo primeiro casal quebrou esta paz, unidade e harmonia. Eu estou sendo bem repetitivo, porque eu gostaria que os jovens não guardassem bem essa palavra: paz, unidade e harmonia. Em toda a criação, formando grupos, quase impossível de enumerar todos. Observe entre nós, os homens, quantos grupos hoje existem. Eu coloquei alguns, e a gente encerra aqui por hoje. Nós temos salvos e perdidos, santos e pecadores, justos e ímpios, que servem a Deus e os que não servem, os que andam na luz, os que andam em treva, os que vão para os céus, os que vão para o inferno, os que são filhos de Deus e são filhos do diabo, os que andam em caminhos retos e os que andam em caminhos tortos, os que entram pela porta estreita e os que entram pela porta larga, os que andam em caminho apertado e os que andam em caminho espaçoso, os que carregam a cruz e os que não carregam cruz, os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores, os fiéis e os infiéis, os que são do mundo e os que não são do mundo, os teístas e ateístas, os que creem em Deus, se esforçam cada dia mais para ser crentes, e aqueles que creem em Deus, mas levam uma vida leviana em devassidão, cometendo toda sorte de pecado com o nome de Deus na boca. E vocês podem numerar aí, está dividido os dois grupos: os que sobem e os que descem. Eles, amém? Amém. Para a questão do segundo grupo, acima descrito, só existe uma opção: se arrepender e crer em Deus verdadeiramente, ou o inferno e a perdição e a morte os aguarda. Não existe outro caminho. Não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem missa que resolva. Ou se arrependem em vida, ou só tem um caminho: é o inferno. Porque muita gente torce para não existir, porque é conveniente para eles que o inferno não existe, mas existe. Atos, capítulo 2, versículo 37, diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos para os irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis a promessa ou dom do Espírito Santo, porque a promessa não diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a todos quanto nosso
Deus chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo que salvai-vos dessa geração perversa, sai de lá. Está escrito. Estou lendo a Bíblia, tem mais. Capítulo 3, versículo 19 e o 20 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e enviei a Jesus Cristo, que já antes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Deus tem um tempo. E por fim, a parte mais triste, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse. Nós vamos ler a partir do versículo. Está muito longo, mas vamos ler. Versículo 1. Tem o versículo, capítulo 20, versículo 14 e 15, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde, irmão? Agora o 21 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, será o seu Deus. Devo-lhe parar dos seus olhos, minha irmã e meu irmão, toda a vossa lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fabricadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre, com fogo e enxofre. Esta é